Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 151 a 152. E ali, ainda estávamos falando sobre aquela carta que o irmão Brana escreveu. O irmão Brana pegou a caneta e começou a escrever o que o Espírito Santo lhe ditava para escrever. E ali o irmão Brana, após ter falado de Moisés, ter falado de Elias, João Batista, ter falado desses profetas, o irmão Brana então começou a falar sobre o profeta do último dia, que viria para a igreja, sendo o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6. O irmão Brana disse: agora eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isto. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4 se cumprirá. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. No último dia, nos últimos dias, Deus prometeu que cumpriria Malaquias capítulo 4, onde diz que Ele nos enviaria o profeta Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e que Ele converteria o coração dos pais aos filhos, e que também Ele converteria o coração dos filhos aos pais. Sabemos que quem converteu o coração dos pais aos filhos, dos pais judeus aos filhos, foi João Batista, sendo cumprimento também de Lucas capítulo 1, versículo 17, falando sobre João Batista, disse que ele iria na virtude e no espírito de Elias. Esta escritura também se cumpriu em parte em João Batista, mas ela diz que ele também converteria o coração dos filhos aos seus pais, converteria o coração dos eleitos dos últimos dias aos pais apostólicos. E Jesus se referiu a isso em Mateus capítulo 17, 11, quando eles desciam do monte da transfiguração, perguntaram para Jesus: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes que Jesus viesse pela segunda vez, teria que vir Elias e restaurar todas as coisas. Haveria uma restauração e também haveria um restaurador, antes que Jesus Cristo viesse pela segunda vez. E quando este Elias estivesse sobre a terra, este Elias prometido de Malaquias 4, de Mateus 17, 11, Acabe e Jezabel também estariam sobre a terra. A história de Israel sobre Acabe está acontecendo bem aqui na América, onde o profeta de Malaquias aparece. O irmão Brana diz: Israel era um tipo dos Estados Unidos. Israel deixou o Egito para ter liberdade, para poder servir a Jeová em liberdade. Israel expulsou os nativos de Canaã. Israel teve grandes reis, como Davi, Salomão, etc. Mas Israel também pôs ali, na cadeira real, um Acabe e uma Jezabel. Pessoas ímpias, um homem que era governado por sua mulher. Israel é um tipo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também fugiram da perseguição religiosa, saíram da Inglaterra e foram para uma terra que eles pudessem adorar a Deus com liberdade de religião.
Eles também expulsaram os nativos dali, da terra americana. Tiveram também grandes homens como Washington, Lincoln, grandes presidentes que o irmão Branham diz que eram verdadeiros e genuínos cristãos, não como os que temos hoje, que é só para ganhar votos, mas eles eram verdadeiros cristãos, Washington, Lincoln. Mas assim como Israel teve um Acabe e uma Jezabel, e Israel representa os Estados Unidos, assim os Estados Unidos tiveram um John Kennedy e uma Jacqueline Kennedy, uma mulher que era mais popular que o próprio presidente, uma mulher que influenciava as mulheres americanas naquele dia a cortarem seus cabelos, a se maquiarem como a velha Jezabel da Bíblia. Mas se tudo isso esteve nos Estados Unidos, como esteve em Israel, então também nos Estados Unidos haveria de ter um Elias. Teria um Acabe e uma Jezabel nos Estados Unidos, mas também teria um Elias. E este Elias era o profeta, o irmão Branham. É num tempo como este que o mensageiro de Malaquias deve vir, quando John Kennedy e Jacqueline, quando os novos Acabes e Jezabel estavam sobre a terra. E o irmão Branham diz que quando este mensageiro de Malaquias, capítulo 4, vem, ele tomará toda a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Ele começará com a semente da serpente e prosseguirá até o mensageiro da chuva serôdia. Vamos falar um pouco sobre chuva serôdia, senão não poderemos entender o que o irmão Branham falará aqui nos versículos, nos parágrafos seguintes. Em Joel capítulo 2, versículos 23 ao 25 diz: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Nestes últimos dias Deus prometeu que Ele enviaria a chuva temporã e a chuva serôdia. O irmão Branham, também no livro das Eras, no resumo das Eras, página 342 em diante, ele explica sobre esta escritura de Joel 2, capítulo 2, versículo 23 e 25. E ele diz: Esta era começou logo após a passagem do século 20. Como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um derramamento tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era tão esperada restauração. Aqui em Joel 2, Deus promete restituir, restaurar. E os crentes pensavam que a restauração foi aquele movimento de Deus de falar em línguas, de profetizar, que aquilo era o retorno do poder dinâmico à igreja. Eles pensaram que aquilo era a restauração prometida pela Bíblia, mas aquilo era apenas a restauração dos dons, não era a restauração de todas as coisas. Ali não houve a restauração do verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, da verdadeira e genuína compreensão da deidade de Deus. Ali não houve a verdadeira restauração. O irmão Branham diz: não era, porque a chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera, ou de ensino. Ali na Palestina não chove muito, então eles programam o seu plantio. Quando está perto
da chuva temporã, que é a primeira chuva, então eles plantam, e aquela chuva dá um crescimento. Mas depois, lá na primavera, e primavera significa ressurreição, então há uma outra chuva, que é chamada a chuva serôdia, e aquela é a última chuva, é a chuva tardia, é a chuva da colheita. E o irmão Branham diz, não era porque a chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera, onde ensino. A chuva serôdia, depois, é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real, quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos seus pais pentecostais ainda não tinha vindo. A chuva serôdia não poderia vir sem que antes viesse a chuva temporã, que é a chuva do ensinamento. E aqui em Joel 2 ele diz que ele nos enviaria o ensinador de justiça. Ele enviou o restaurador para nos ensinar o verdadeiro batismo, a ceia. Ele enviou Elias para restaurar todas as coisas, trazendo a chuva temporã, a chuva de ensino, para que então depois viesse a chuva serôdia. Eu não vou conseguir ler tudo, já passou o nosso tempo, mas o irmão Branham diz que a chuva serôdia é a fé de rápido. Primeiro veio a restauração com o profeta de Malaquias 4. Ele trouxe a chuva serôdia, ele trouxe a chuva temporã, ele restaurou todas as coisas. Mas depois disso viria a chuva de fé de rápido, a chuva dos trovões revelados. Vamos retomar a nossa leitura. Me perdi onde eu estava lendo aqui, vou poder procurar. Aqui, 152. Cristo elogia a igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros, relativamente ao povo de Deus em cada era. Visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa, elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém devem infundir terror nos corações de outro. Porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras, ou feitos que agradarão a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica obra, justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago 3, versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Romanos 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus capítulo 12, versículos 33 e 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Ele produzirá a palavra. O fruto ou obras de sua vida serão o produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. Que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo. Lá está aquele incomparável e em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo.
porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá essas palavras, bem está, servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo. Ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como o Tiago sugeriu. Olhe no espelho da palavra de Deus. Eu sei as tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas à luz do plano que ele traçara para eles, ele deve ter se agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinham passado antes, estavam suportando com paciência a perseguição dos injustos e ainda assim mantendo-se com gozo fiéis ao Senhor. Embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor, todavia eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha não era assim. Eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estavam se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas em que tinham se afundado. Encerramos na página 153. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.